Olá, boa noite, graça e paz. E boa noite aos meus amigos, meus ouvintes, e que Deus nos abençoe. E que você possa abrir o seu coração, sua mente, para que você possa ouvir a palavra de Deus nesta noite, através de mim. E que o Senhor Jesus possa me usar nesta noite, para passar para você a mensagem, a leitura da palavra dele. Que você abra o seu coração para receber a verdadeira palavra de Deus. Amém? Senhor, neste momento, ó Pai, eu venho agradecer-te por mais esse dia, Pai, que se está terminando. E quero agradecer ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, dos meus ouvintes, e que eles possam, meu Deus, ouvir a tua palavra nessa noite. Jesus, falar com eles através da tua palavra. O Senhor me usa, me capacita do jeito que o Senhor quiser, Pai. Estou aqui, meu Deus, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus, não? A gente vai, hoje eu quero deixar uma mensagem, fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Gálatas 6, que diz assim: o que o homem semear, isto também ceifará. Amém? Preste bem atenção aí no que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? O que o homem semear, isto também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, nós e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifará, ao seu tempo ceifaremos, e se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Amém? Graças a Deus, aleluia, porque Deus fala na hora dele, no momento dele e o que ele quer. Aleluia? Graças a Deus. Então, ele diz assim, no primeiro: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instituir. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, eu quero chamar a sua atenção nesta noite. O que você está semeando? O que você está plantando? Pergunte para você nesta noite. Porque Jesus, ele diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupções, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, meu amigo, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Você vai colher frutos bons. Mas se você plantar coisas ruins,
Se você plantar inveja, mentira, se você plantar a pessoa que planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Mas os que plantam coisa boa, vai colher coisa boa. Cuidado com o que você está plantando. Porque o que você plantar, você vai colher. Se você estiver plantando as coisas da carne, como diz aqui no versículo, porque os que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Cuidado com o que você está plantando. Porque o que você plantar, você vai colher. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, se você plantar milho, você vai colher milho. Entendeu? Agora, se você estiver plantando coisa ruim, maldade, mentira, inveja, corrupção, pecado, você vai colher tudo que você estiver plantando. Se você estiver plantando coisas boas, se você plantar, você poder ajudar, se você poder fazer por alguém, se você vê um caído, você se levantar, se você vê um com fome, você der comida, se você vê um com sede, você der água, você está plantando coisas boas, coisas do Espírito. Entendeu? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, coisas ruins. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna. Vida eterna. Cuidado, meu amigo, cuidado. Você veja o que você está plantando. Porque se você estiver plantando coisas ruins, você vai colher corrupção, que é da carne. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque o título já vem dizendo: o que o homem semear, isto também vai ceifar, vai colher. Se eu planto uma boa ação, se eu sou uma boa mãe, se eu sou um bom pai, se eu sou uma boa vizinha, um bom vizinho, se eu amo as pessoas com toda a força do meu coração, eu não quero fazer exceção de pessoas, eu não quero saber se ele é rico, se ele é feio, se ele é pobre, se é bonito, eu vou amar. Eu estou plantando coisa boa. Então você tenha muito cuidado no que você esteja plantando. Porque o que você plantar, você vai colher. Se você trair, se você mentir, se você for uma mal pessoa, como você quer colher coisas boas? Não tem como. Porque o que você planta, você colhe. Cuidado com as coisas da carne, com a cobiça da carne, cuidado. Porque Jesus é muito bem claro na palavra dele. O que o homem semear, isso também vai ceifar, ele vai colher. Preste atenção se você está colhendo uma coisa boa, uma boa semente. Se você não está escolhendo as coisas ruins, uma semente ruim. Cuidado, preste atenção. Porque o que você plantar, você vai colher. Seja um bom filho. Seja uma boa filha. Seja um bom pai, uma boa mãe. Porque você vai colher coisas boas. Porque no futuro a sua filha também vai seguir o seu exemplo, vai ser uma boa mãe. O seu filho vai ser um bom pai. Cuidado no que você está semeando, cuidado no que você está plantando. Porque se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Preste atenção. Muito cuidado. Cuidado, porque a palavra de Deus ela não deixa ninguém enganado.
ela é a verdade. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também vai ceifar. Cuidado, de Deus não se zomba. Preste atenção, tenha muito cuidado naquilo que você está plantando. Não zombe de Deus, não zomba de quem está falando a palavra de Deus. Porque se, por exemplo, você vir zombar, você está zombando de Deus ninguém se zomba. Porque o que você plantar, você vai colher. Cuidado, tenha muito cuidado, porque de Deus não se zomba. Porque o que você planta, você vai colher. Tenha cuidado. Ele diz aqui no versículo 9, e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família na fé. Ô meu irmão, ô minha irmã, como que você está aí tratando o seu irmão, a sua irmã, na fé? Porque Jesus está falando aqui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Cuidado. Será que você está fazendo bem? Será que você está perguntando para o seu irmão? Ô meu irmão, como você está? Você está precisando de alguma coisa? Você não vem no culto? Procura saber o que está acontecendo com o teu irmão na fé. Procura saber se ele está precisando de alguma coisa, ou se ele está precisando de oração, se ele talvez esteja doente e ninguém esteja sabendo. Por quê? Porque você não procura saber como está o seu irmão na fé. Faz o bem, principalmente os seus irmãos na fé. Então, meu irmão, tenha cuidado, viu? Preste atenção, volte os seus olhos para a palavra de Deus, porque ele fala. No versículo 7 já diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna. Então preste atenção, tenha cuidado, volte os seus olhos para a palavra de Deus. E quando você tiver, e por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os irmãos da fé. Eu vejo aí, irmãos, não vai na casa do outro irmãos, na fé, não procura saber como ele está, não está nem aí se está doente ou se está precisando de alguma coisa. Cuidado, preste atenção, volta os seus olhos para a palavra de Deus, deixa de oba-oba, olha para a palavra, vê o que Jesus está falando com você nesta noite. Porque muitas das vezes você passa aí como se nada estivesse acontecendo e talvez o seu irmão esteja lá numa cama, esteja talvez até passando fome e você está aí, não está nem aí. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé.
ore por ele. Está sentindo que o seu irmão está um pouco triste, está um pouco caído, às vezes despercebido? Ore, pergunte, chame ele, irmão, o que está acontecendo com você, meu irmão? O que está acontecendo? Vai na casa dele, visita, vê como está o seu irmão. Então, essa palavra é para você nesta noite. Se você está aí, despercebido, não tá nem aí se foi o irmão na igreja ou se não foi, ou se ele está precisando ou se ele não está precisando, você toma cuidado, viu? Porque de Deus não se zomba. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra ela possa ter falado no seu coração nessa noite. E não nos cansamos de fazer o bem. Não canse, meu irmão, de fazer o bem. Ah, mas eu já fiz. Ah, mas eu já dei. Ah, mas eu já fiz isso. Não cansa. Faça o bem. Fica esperando que venha recompensa de ninguém, não. Faça o bem, porque a sua recompensa, ela vem de Deus. Porque é Ele que vê o que você está fazendo. E faça com amor. Faça com amor. O que for... Aqui tem um versículo na palavra de Deus, que eu não me memoro muito bem, capítulo. Mas diz assim, dê com uma mão para que a outra não veja. Eu vejo talvez pessoas aí que dá uma coisa para uma pessoa, faz uma coisa para a pessoa e passa o resto da vida falando aquilo. Isso não vai agradar a Deus. Isso não está agradando a Deus. Tá? Você está mostrando. Então, é isso que Jesus fala. E não nos cansamos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifará, e se não desfalecer. Talvez nem chegue o tempo de você ceifar, talvez até possa se desfalecer, né? Mas Jesus, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família na fé. Amém? Glória a Deus, que essa palavra possa ter falado com você. E não é só, por exemplo, Jesus, ele está falando aqui a todos. Então, não se canse de fazer o bem, faça o melhor, o que você puder fazer pelo teu irmão. Por aquele que está lá na rua, por aqueles que estão com fome, por aqueles que estão passando sede, por aqueles que às vezes estejam nu, por aqueles que estejam precisando de uma oração, de uma visita. Eu vejo irmãos, passa meses sem visitar o outro. Cuidado, cuidado, cuidado. Muito cuidado. Porque o que o homem semeia, isso também ceifará. Volta seus olhos para a palavra de Deus nessa noite. Vai aí no livro de Gálatas 6, leia, que você vai entender. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Porque eu tenho certeza. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Cuidado. Cuidado no que você estiver plantando. Cuidado. Porque você vai ceifar. Se for boas coisas, que você estiver plantando uma coisa boa, você vai colher coisas boas. Agora, se for coisas ruins, meu amado, sinto muito em falar para você. Você vai colher. Porque a palavra está dizendo. Amém? Glória a Deus, graças a Deus por isso. Eu quero, nessa noite, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer você que tem aí compartilhado os meus vídeos, que tem ouvido as orações, que tem ouvido a palavra de Deus, e que Deus continue te abençoando, porque você não está perdendo, você está ganhando em ouvir a palavra de Deus. Amém? Meus amigos, meus ouvintes, meus seguidores, que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua família, da sua casa, do seu trabalho, que Deus esteja sempre guiando e dirigindo seus passos e iluminando. Amém? Então, nessa noite eu quero dirigir a Deus em oração por você. Amém? Glória a Deus.
meu Deus e meu Pai. Eu venho, Pai, te agradecer nessa noite por esta palavra que o Senhor me deu, para eu passar para os meus ouvintes, para os meus irmãos, porque, Pai, a Tua palavra nos diz, de Deus não se zomba, o que planta vai colher. Então, meu irmão, eu quero pedir para você nessa noite, cuidado no que você está fazendo, cuidado no que você está plantando, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisas boas, se você plantar amor, se você plantar solidariedade com seu irmão, com seu próximo, se você plantar coisas boas, você vai colher. Agora, se você for maldoso, se você trata o seu irmão com indiferença, se você trata com desigualdade, com inferioridade, cuidado, porque você vai colher. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que visite o coração do meu irmão, dos meus ouvintes, dos meus seguidores, e que eles possam, meu Pai, voltar os seus olhos para a Tua palavra. E que o Senhor, meu Deus, esteja visitando cada um nesta noite, dando saúde, livramento, proteção, guardando e protegendo de todo o mal, de todo o perigo. Porque o Senhor conhece e sabe do coração de cada um, do pensamento de cada um. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Por isso, meu Deus, é que eu te peço, visita, meu Deus, a cada um nesta noite, dando sabedoria, meu Pai, porque nós devemos ter muito cuidado, porque de Deus não se zomba. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite e que Deus prepare o melhor dele para você, para sua família, para aquele que está necessitado, para aquele que está precisando, para aquele que está precisando de uma mão amiga. Que o Senhor possa usar pessoas boas, pessoas do Senhor, para poder ajudar, Pai. E eu te agradeço, meu Deus, pela Tua palavra, que falou não somente com os meus ouvintes, mas também primeiro comigo, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, a este canal, que através deste canal, Pai, muitas pessoas vão ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Que você possa colocar sua cabeça no travesseiro, ter um bom sono. Um sono abençoado por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.